Porque a gente sabe que o ceratocone, ele não começa no estágio grave, não. Ele começa no estágio subclínico, né? Ele começa, na maioria das vezes, assintomático. Então é aquele paciente que vai consultar com você, jovem, na primeira década de vida, segunda década, sem sintomas, né? E você tem que pensar que o ceratocone existe, que ele pode ter ceratocone. É lógico que a maioria não vai ter, mas não está escrito na testa do paciente, eu não tenho ceratocone, né? Então você tem que pensar nisso, pensar que ele pode ter. Então, quando você consegue fazer o diagnóstico precocemente, além de ganhar a confiança do paciente e da família, e você ter uma autoestima, né, uma satisfação profissional, essa atitude, gente, pode redefinir a sua carreira como profissional. Por quê? Porque quando você faz o diagnóstico precoce, né, você diminui encaminhamentos para outros especialistas, e isso solidifica a sua autoridade local. Entendeu? Isso é um gatilho de diferenciação. Você vai começando a se diferenciar no médico mais especialista. E isso, gente, não é só para o oftalmologista que faz córnea, não. É para todo oftalmologista que atende consultório de rotina geral. É para o retinólogo, é para o cara que faz glaucoma, é para o cara que faz plástica. Porque ele atende o paciente, ele tem que pensar que o ceratocone existe. O paciente tem córnea, não é? Tem? Então, se tem córnea, pode ter um ceratocone ali. Não é porque você não faz córnea que você não tem que atender e ser um médico atencioso e pensar que ele pode ter alguma doença ali silenciosa que você pode passar despercebido se você não fizer o diagnóstico precoce. Pessoal, eu estimo que nesses 20 anos de experiência eu já devo ter atendido mais de 4.000 casos e tratado, né, de ceratocone, mas nem sempre foi assim. Lá no começo, eu também já devo ter deixado passar muitos casos de ceratocone subclínico, né? Por quê? Porque eu estava... Aí, de repente, você começa a se tornar um médico que eu chamo de passivo. O que é esse médico passivo? O médico passivo é aquele que só recebe paciente, recebendo, paciente grave, paciente já com ceratocone avançado, tendo que indicar cirurgias, né? E nesses laudos que eu falei, mais de 10 anos que eu faço laudo de Pentacan, maioria é caso grave mesmo, que vem para mim, sabe? Eu penso, gente, mas será que ninguém pensou que essa pessoa poderia ter um ceratocone inicial, não pediu um Pentacan lá antes, né? Com aquela alteraçãozinha pequena e não desconfiou que poderia ser um ceratocone inicial? Parece que não. Casos aí de laudos de quase normais, falar a verdade, é muito raro. Então, eu comecei a entrar meio que no automático, que eu acho que a gente entra meio que sem querer, só no consultório ali, na correria, recebendo pacientes tal, graves. Eu percebi que eu tinha que mudar essa minha atitude. Eu queria me tornar, e como eu estou fazendo, um médico ativo. O que eu chamo de médico ativo? Agir ativamente na caça do ceratocone precoce, na caça daquele ceratocone subclínico. Com isso, o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso, então eu percebi que dominar o diagnóstico precoce, e eu comecei a atingir um grau de autoconfiança muito legal, muito bom, que eu quero passar para vocês, porque, gente, o paciente não é bobo, é leigo, mas não é bobo, ele percebe quando o médico realmente tem autoconfiança naquilo que ele está falando, né? Então, é o seguinte, gente, o primeiro erro, e o mais comum, né, e o mais importante, inclusive, é aquele que é porque onde começa tudo, é você não lembrar que qualquer jovem pode ter ceratocone. Porque se você não lembra, você não suspeita. Se você não suspeita, você não pede exame. Se você não pede exames, você não faz o diagnóstico precoce. Isso é muito importante. Sabe por quê, gente? O ceratocone, ele não é tão raro assim. Estima-se que no Brasil, todo ano, existem aí mais de 150 mil casos diagnosticados.
Fora os casos que passam despercebidos, né? Então deve ser muito mais casos. Então, no seu dia a dia, você vai pegar ceratocone, você pode ter certeza. É lógico que não é uma coisa muito comum, né? Mas vai acontecer. E se você não estiver preparado, vai passar realmente, você vai perder a oportunidade. Porque eu falo que no ceratocone, tempo é visão. Se você perde tempo, você compromete a visão do seu paciente. O paciente perde visão mesmo. O segundo erro mais comum é não saber quais exames pedir e principalmente não saber interpretar esses exames. Isso é muito importante. Não adianta nada você diagnosticar e depois não saber o que fazer, né? Você vai ficar inseguro do mesmo jeito. Lembrando, pessoal, que o ceratocone é uma doença genética que começa ali no paciente muito jovem, né? Na primeira década de vida. O paciente tem 10 anos, 15 anos, né? Ou seja, ele tem uma vida produtiva muito longa pela frente ainda. Então, você olha só a responsabilidade que a gente tem, né? O paciente jovem, se ficar com problema de visão, vai ter problema sério na escola, no trabalho, né? E tudo mais. Eu falo que nós médicos, nós temos 3 responsabilidades. Nós temos a medicina preventiva, a medicina curativa, que no caso é o tratamento, porque o ceratocone não tem cura, né? E a medicina paliativa. Então, eu penso que nós temos que nos focar na medicina preventiva, porque se a medicina preventiva falha, ele vai cair na medicina curativa, que é o tratamento. O tratamento pode dar certo ou não, né? Quando não dá certo, por exemplo, ceratocone muito grave, tem que fazer transplante córnea, dá uma rejeição, tem que fazer outro transplante, um segundo, um terceiro, aí já era. Aí o paciente vai cair na medicina paliativa. Por isso que o foco, gente, para evitar essa cascata, é a medicina preventiva. Certo?